Os que estão fora do templo para vir, para adorarmos ao Senhor e louvarmos seu grande nome. Convido os irmãos a se sentarem. É muito bom, né, estarmos juntos para adorar o Senhor e em comunhão aqui com a casa do Senhor, com os irmãos. Muito bom. Eu vou estar fazendo uma oração para o começo do culto. E eu espero que o Senhor, vocês também estejam com o Espírito de oração juntamente comigo. Senhor, meu Deus eterno Pai, grandioso e maravilhoso é o Senhor, Pai. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor fizeste. Que o Senhor possa estar, Senhor, conosco agora, Senhor, no decorrer desse culto. Que seja tudo para Ti, Senhor, tudo para a Tua honra e a glória do Teu nome, Pai. Que possamos engrandecer o Senhor, que possa ser menos de nós e mais de Ti, que o Senhor cresça em nossas vidas, que possamos ser cheios do Espírito Santo, Senhor, aqui nessa noite, Pai, e que possamos ouvir a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa abençoar também os irmãos que estão para chegar, Senhor, para louvarmos juntos, e os outros, Senhor, que não puderam estar aqui, Senhor, e aqueles que estão vendo pela live, Pai, que o Senhor possa estar com eles, Senhor, o coração deles, Senhor, e conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé para a leitura da palavra em Salmos 119, 129, versículo 129. Salmos 119, versículo 129 até o 133. Amém. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Na minha Bíblia de outra versão, no versículo 133, está dizendo assim, ó: firma meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado não me domine. A palavra do Senhor, hoje é dia da Bíblia, né, gente? Todo mundo sabe, né? Amém, amém. A palavra do Senhor é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela penetra no coração e na alma, no espírito, e ela fala nos nossos corações. Aqui a palavra de Deus está falando que ela dá entendimento até os mais simples, até as pessoas mais simples conseguem entender a palavra de Deus. Como é maravilhosa, né, a Bíblia, a palavra que Deus fala nos nossos corações. Que possamos ter esse entendimento e fixar o nosso coração, os nossos olhos sempre na meditação da palavra de Deus. Que possamos sempre, diariamente, pedir para Deus examinar o nosso coração para ver se tem algo de errado e tirar. Porque Deus não habita com o pecado. Deus habita, Ele é santo. Então, que possamos sempre nos corrigir, nos examinar através das Escrituras também. As Escrituras nos ensinam isso, que possamos também praticar e não só ler, e que possamos cada vez mais se apaixonar pela essa palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Agora eu queria chamar o Ministério de Louvor para estarmos louvando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de convidá-los para adorar o Senhor. Vamos dizer hoje que o que nós queremos é Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero é Deus.
Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é dele. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Digno ao Senhor. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou.
Aleluia. Aleluia. Toda sorte de bênção. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Aleluia. Ah, glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Deus, louvado e agradecido o nome do Senhor. Amém. Agora eu queria estar lendo Colossenses 3, de 12 ao 13. Queria que os irmãos se colocassem de pé. Porque, igual diz a mensageira do rei, levante-se e resplandece, porque já vem a sua luz. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Eu vou estar lendo 12 e os irmãos vão ler o 13. Vamos lá. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Bom, como o Tiago fala, aquela pessoa que lê a palavra e não pratica é como alguém que se olha no espelho, depois quando se afasta, se esquece dessa aparência. Aí, acabamos de ler aqui, perdoem uns aos outros. Eu queria que os irmãos se virassem para o lado, os irmãos que estão à sua frente, ao seu lado, à sua trás, e falar assim, perdoe, irmão. Eu não sei se eu fiz alguma coisa de errado, mas me perdoe. Amém? Amém, amém? Gente, também, os músicos saíram daqui, mas, gente, perdão, tá, se eu fiz alguma coisa. Ah, Cintia melhor de cara feia, não, gente, é porque eu fico séria mesmo, assim, não vale a pena, enfim. Tá vendo? Ler a palavra e praticar, é isso que temos que fazer, não só agora, mas todos os dias de nossas vidas. Amém. Queria chamar agora a irmã Ruth, para cantar o cantor cristão. E junto com o momento ofertório, Senhor, vocês possamos louvar, ofertar ao Senhor e dizimar a nossa oferta. É o hino Vencendo Vem Jesus, é 112. 112 do cantor cristão. Amém? Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
a Deus. A igreja poder sentar. Com Jesus. Glória a Deus. Queria chamar o Samuel agora para estar orando pelo pastor. Que agora está na hora da palavra. Glória a Deus. Isso mesmo. Oremos. Pai, muito obrigado pela vida do pastor, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor, por favor, esteja conduzindo ele para que ele venha falar do que for da tua vontade. Amém. E que, Pai, o Senhor use ele como um canal, Senhor. Que ele venha edificar nossas vidas, Senhor. Que o Senhor sempre proteja ele e repreenda todo mal na vida dele, Senhor. Abençoe a irmã Sheila e toda a família dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, amados. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer a Deus pelos nossos visitantes. Cadê os nossos visitantes? Faça assim, levante suas mãos. Como é que a igreja diz aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu também posso, nessa noite, falar da minha esposa. Minha esposa está de volta, né? Ô, Sheilinha, faz assim, Sheilinha. Ô, Sheila, faz assim, está de volta. Tá me deixando na pista, né? Mas, você me permita, é o membro que eu posso mais, né, exaltar nessa noite, que é minha esposa, né? Ninguém vai ficar com ciúme, porque é minha esposa. E eu estou com saudade, estava com saudade dela, ela faz muita falta. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 12, verso de 1 a 14. Eu queria nessa noite falar da parte de Deus sobre valor. Qual o valor? Mateus capítulo 12, verso de 1 a 14. Qual o valor que Deus, que Cristo dá para uma pessoa? E se você achou, se você ainda está procurando também, você se coloque de pé em nome de Jesus, que hoje também é um dia muito especial. Hoje comemoramos o dia da Bíblia e nós somos gratos a Deus. Não sei você, mas que todo dia você leia a palavra, todo dia você esteja em contato com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E nessa noite nós estaremos ministrando a palavra de Deus, nesse texto, sobre uma temática: qual o valor de uma vida? Diz assim a palavra do Senhor: por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a comer, a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova,
não fará todo esforço para tirá-la dali. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, está diante de Ti a Tua palavra. Usa a nossa vida, Senhor, ministra o coração de cada irmão, de cada visitante que aqui chegou. Que sejamos, ó Deus, o canal, a ponte, ó Pai, para abençoar cada irmão, e que a Tua palavra seja ministrada, e que o Senhor fale aos corações nessa noite. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Qual será o valor de uma vida? A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu queria nessa noite pensar com você qual seria o valor que nós damos à vida e qual o valor que Jesus dá à vida, que Jesus dá a cada um de nós. E dar valor é reconhecer a sua importância. Dar valor é reconhecer que você faz falta. Dar valor é reconhecer que você é especial. Dar valor é reconhecer você como um ser humano, como um filho, e dar valor é reconhecer você como aquele que merece tudo de bom. Na verdade, quando nós olhamos uma pessoa que valoriza outra pessoa, significa que ela quer o bem, ela quer que aquela pessoa vá bem, que aquela pessoa seja abençoada, que os seus dias sejam felizes, que os seus momentos sejam alegres e que elas sejam pessoas bem-aventuradas e felizes. Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de uma vida para esse Jesus? Qual é o valor de uma vida para cada um de nós? Eis a pergunta. Eu queria, à luz desse texto, pensar com você que Jesus, ele valoriza a vida. Jesus, ele valoriza cada um de nós. E a palavra do Senhor mostra Jesus no sábado. Jesus, naquele sábado, no sábado, passou pelas searas. E a palavra do Senhor diz que se levanta um grupo de homens, chamado os fariseus, que olham e veem os discípulos de Jesus colher espigas e comerem. Eu queria pensar com você, porque Jesus Cristo é aquele que valoriza o homem, Jesus Cristo é aquele que valoriza a pessoa, em detrimento, irmãos, em detrimento dos ritos religiosos. Jesus Cristo, na verdade, não veio trazer uma religião de prática de ritos. Jesus veio trazer uma religião de salvar vidas. Jesus veio mudar a história. Jesus veio curar. Jesus veio libertar. Jesus veio abençoar as outras vidas. E quando ele chega diante desses homens, esses homens dizem assim: teus discípulos estão colhendo espigas e estão comendo. Mas é lícito fazer isso aos sábados? É lícito alguém chegar e colher espigas e comer? Aí eu começo a pensar com você que Jesus valoriza mais as pessoas, porque Ele está interessado no bem-estar delas. Jesus está interessado em que elas estejam bem. Jesus está interessado em que elas sejam abençoadas.
Mas vem um grupo chamado fariseus que interpretam o sábado de uma forma totalmente errônea. E aí traz uma religião do jugo, uma religião do peso, uma religião do não pode, uma religião de que você fizer, você é culpado, uma religião de que se você fizer alguma coisa contrária à lei, você pecou contra toda a lei. Só para os irmãos terem uma ideia, eles levantaram 39 regras com relação ao sábado. E Jesus diz que o sábado o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, para que o homem descansasse, para que o homem tivesse um momento de descanso, mas não lhe era proibido de maneira alguma colher, não era proibido de maneira alguma se alimentar das espigas que estavam sendo colhidas. Quando você olha Deuteronômio capítulo 23, verso 24 e 25, você vai ver que Deus ele proíbe no sábado colher com foice, mas com as mãos você poderia comer, com as mãos poderia se comer, com as mãos poderia se alimentar. E aí vem uma religião que diz que você não pode praticar isso aos sábados. E Jesus diz para eles assim: olha, se vocês entendessem que eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam nenhum inocente. O que é que Jesus está dizendo? É que ele, na verdade, ele veio olhar para as pessoas com misericórdia. Misericórdia quer dizer ele olhar para nós e ver a nossa condição de miséria, e ele olhar para nós com o coração, como aquele que olha e vê a nossa condição, mas não somente isso, mas que ele atenta para a nossa necessidade. Qual era a necessidade dos discípulos? Se alimentar. Qual é a tua necessidade nessa noite? Esse Jesus, ele veio para te saciar a necessidade que você tem. E quando ele diz para aqueles homens, olha, eu quero misericórdia e não sacrifício, ele cita algo para aqueles irmãos dizendo o seguinte, para aqueles fariseus falando o seguinte: você lembra que quando Davi chega com seus homens, se você vai ver em 1 Samuel, Davi chega com seus homens e não tem o que comer. Ele chega com seus homens, ele vai ao sacerdote Aimeleque e diz o seguinte: o que tem aí para comer? Ele falou: não tem nada, a não ser os pães da proposição. O sacerdote oferece o pão. Sabe uma coisa muito interessante? É que Jesus, ele valoriza as pessoas em detrimento de ritos religiosos. Porque que vale os ritos religiosos se a pessoa não é curada? O que vale os ritos religiosos se o alvo não é alcançar as pessoas? O que vale os ritos religiosos se você não cuida das pessoas? Jesus veio falar e mostrar para nós que ele estava interessado em salvar vidas, em curar vidas. É para isso que é o Evangelho. E se você está aqui, é por causa de você que o Evangelho existe. É por causa de você que a Bíblia chegou até nós. E a palavra do Senhor mostra que ele diz assim: quero misericórdia e não sacrifício. Ele quer te amar na tua condição. Ele quer que você entenda que ele tem um amor por você muito grande e que as tuas necessidades podem ser satisfeitas nele. Eu me lembro, querido, uma vez eu pregando numa igreja e depois que eu preguei, chega o irmão para mim: pastor, o senhor viu aquele homem que entrou? Eu falei: vi. Na hora que eu estava pregando, olhando para a entrada da igreja, aquele homem, pastor, ele tentou me impedir de ouvir a palavra de Deus. E eu falei para ele: fica quieto, que eu estou ouvindo a palavra de Deus. E aquele homem foi embora, pastor. Eu falei: mas por que ele foi embora? Porque eu falei para ele ficar quieto. Mas eu falei: mas o que ele pediu para você? Ele pediu que eu orasse por ele. Eu falei: mas você quer ouvir a palavra e não quer cuidar de vidas? Você quer se alimentar da palavra, mas você não quer cuidar de pessoas?
porque aquela vida vale muito. E talvez ela pode sair daqui e não encontrar mais Jesus. Talvez ela saiu daqui e perdeu a sua vida. Talvez ela saiu daqui e ela se entristeceu com a igreja. Porque, na verdade, meu querido, Jesus veio para ele. Jesus veio para trazer a ele a salvação, a libertação. A nós ele veio edificar. A nós ele veio plantar. A nós ele veio curar. Mas ele veio por causa das vidas. E aí a palavra do Senhor mostra que Jesus diz assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero que vocês olhem para as pessoas com misericórdia. A palavra do Senhor diz que Jesus valoriza mais as pessoas do que os ritos religiosos. Tem que ser dessa forma, pastor. Se não for dessa forma, não serve. Tem que ser desse jeito, porque Jesus ele se encaixa na nossa caixinha de fósforo. Não, Jesus veio, querido, para salvar vidas. Jesus veio para salvar pessoas perdidas. Jesus veio para pessoas como eu, como você, que estava dando passos largos ao inferno. Jesus veio, ele veio desfazer toda essa religiosidade, dizer para você assim: olha, o meu foco é salvar vidas. Por isso que ele diz: quero misericórdia e não sacrifício. Jesus valoriza mais as pessoas do que os animais. Olha o que diz o texto. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntou a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu: quem de vocês será o que tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus colocou um ponto muito claro. Ele valoriza as pessoas. Isso não significa que Jesus não valoriza os animais. Isso não significa que nós não precisamos e não podemos valorizar os animais. Isso é claro, é criação de Deus, precisamos cuidar, precisamos tratar bem. Se você cuida de um animal, se você cria um animal, você precisa cuidar bem e não maltratar nenhum animal. Mas Jesus deixou uma coisa muito clara aqui: qual de vocês que tendo uma ovelha cair lá no sábado, você não vai lá e vai dar a sua vida para salvar essa ovelha? O que Jesus está falando? Ele está dizendo o seguinte: se você tem condições de amar essa ovelha, de amar esse animal, mais vale o homem, porque você precisa também dar a sua vida pelo homem. Você precisa também dar a sua vida por vidas. O que Jesus está falando, e aí eu posso pensar com você, ele valoriza mais as pessoas do que os animais, porque para ele tem mais valor. Para nós também tem que ter. Isso não significa de maneira nenhuma maltratar animais. Mas uma coisa é certa: está se invertendo os papéis. A gente tem invertido. Infelizmente, muitas pessoas estão dando mais valor aos animais do que as pessoas. E tem muitas pessoas dando passos largos ao inferno. Tem muitas pessoas se perdendo. Tem muitas pessoas precisando de uma palavra de Deus. Tem muitas pessoas precisando ser curadas. Tem muitas pessoas precisando de você, que é a igreja hoje, que é o Jesus, que é Jesus Cristo, o pequeno Cristo, para trazer a palavra de salvação para essa vida. Ele diz: olha, qual de vocês que tendo uma ovelha, não vai lá e não vai lá resgatar essa ovelha do poço? Jesus está dizendo assim: olha, eu valorizo a cada um, eu valorizo você, eu valorizo a tua vida. Você tem valor, ninguém te dá valor, eu te dou valor. As pessoas, e é muito interessante isso, irmãos, porque nós temos visto isso hoje no mundo. O contexto hoje diz que, por exemplo, salvo engano,
as pessoas hoje, quando cometem um crime contra o animal, são 8 anos de cadeia sem direito à fiança. Mas quando se mata alguém, se paga a fiança, no dia seguinte está lá fora. Está respondendo em liberdade. Está se invertendo. O que Jesus está falando é: eu valorizo a vida. Eu valorizo o que eu criei. Eu valorizo. E eu não estou dizendo que não tem que ser punido, não. Tem que ser punido, sim. Mas que se está se invertendo os valores. E aqui está uma coisa muito clara. Uma religião, um farisaísmo que estava se invertendo os valores. Amando mais os animais, mais as ovelhas. Porque perguntar a Jesus dizendo: é lícito curar nos sábados? É lícito alguém curar esse homem no sábado? Mas a gente se preocupa em salvar os animais no sábado. A gente se preocupa em salvar aqueles animais que temos de estimação. Jesus está falando assim: quanto mais vale um homem? Qual é o valor que ele dá para uma vida? Ele criou você, ele te dá valor, ele te trouxe à existência. Você não é produto do acaso, você não é produto daquilo que você, dos teus conhecimentos, não. Ele te escolheu, ele te deu vida, soprou nas tuas narinas, e ele te dá valor mais do que a sua própria criação. A coroa da criação é você. Você é especial para ele, ele te valoriza. Ele diz assim: quanto vale uma ovelha? Não vale mais um homem? Você tem mais valor do que a criação que Deus fez. A palavra do Senhor me mostra esse Jesus que valoriza as pessoas mais do que a si mesmo. E esse aqui que está interessante. Isso aqui que é interessante porque aqui se mostra a graça, o grande sacrifício de Jesus. A palavra do Senhor mostra que Jesus, nesse momento, faz uma pergunta e então Jesus disse ao homem, dizendo assim: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Ele dá mais valor a você do que a ele mesmo, ao ponto de não estar nem aí para o que pode acontecer. Cadê o homem? O homem está com a mão ressequida. Estenda as suas mãos aqui. A palavra do Senhor diz que quando ele estende a mão, ele é curado. Mas tinha alguma coisa acontecendo. Jesus estava ali naquele momento, começando, tendo no seu ministério a perseguição, para depois morrer numa cruz. Ele não se importa com a sua própria vida. Verdadeiramente não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é justamente: não tenho a minha vida como preciosa, eu dou a minha vida por você, eu valorizo mais a você do que a mim. Se tiver que morrer por você, eu vou morrer, mas eu vou aqui, operar na tua vida, eu vou curar você. E a palavra do Senhor diz que os fariseus estavam tramando contra Jesus para o matar. O apóstolo Paulo diz uma coisa muito interessante: talvez alguém ouse morrer por alguém que seja bom, mas por alguém que seja injusto, como eu e você, só Cristo. Só Cristo. E a palavra do Senhor mostra que ele não está nem aí. Como quem diz assim: o que me importa é salvar, o que me importa é curar, o que me importa é a vida que aqui se encontra. Sabe de uma coisa? Jesus está se importando com você. Jesus não está se importando com ritos religiosos, essas coisas que a gente, como crente, tem que ser assim, tem que ser assim. Jesus não está se importando, irmãos, com esses ritos nossos. Jesus não está se importando
com os animais mais do que a nós. Jesus não está se importando, querido, com a sua própria vida, porque Ele está aqui, na verdade, se importando com você, valorizando você, porque foi para isso que Ele veio, e foi a você que Ele amou, e foi a mim que Ele amou. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. O objetivo, o alvo do Evangelho sou eu, é você. Ele está preocupado comigo e com você, nem com Ele mesmo Ele estava preocupado. Tanto é que a palavra do Senhor diz que Jesus começa a sofrer perseguição a partir daqui. Ele faz 7 milagres todos aos sábados. Isso desperta a ira dos fariseus, isso desperta a ira daqueles religiosos daquela época. Mas Ele não está nem aí. Ele vai caminhando e curando, vai caminhando e salvando, vai vindo fazendo a sua obra, valorizando aquilo que Ele criou, porque na verdade Ele criou não para o inferno, mas Ele criou para ter uma vida eterna com Ele. Ele não criou para que você se perca, Ele te criou para que você vá e dê frutos, e frutos para uma eternidade, que você seja feliz, que você seja o servo dEle, e que você tenha direito aos céus. Foi para isso que Ele veio. Nem com Ele mesmo Ele estava preocupado. Se tiver que morrer, Ele ia morrer, e assim foi. Mas aí fica a grande pergunta: pastor, Ele me valoriza mais do que os ritos religiosos, Ele me valoriza mais do que os animais, Ele me valoriza, pastor, mais do que a si mesmo. E o que eu posso fazer? Você só precisa fazer uma coisa: ser grato a esse Deus. Você só precisa viver para esse Deus. Você só precisa entregar a sua vida a esse Deus em gratidão. Pastor, significa que daqui eu vou viver uma vida de prosperidade financeira, uma vida de ganhar tudo em dobro. Não, não é isso. O Evangelho é você entregar a Ele, se entregar a Ele como gratidão por tudo que Ele fez, pelo valor que Ele te dá. Talvez as pessoas não estejam te dando valor, talvez as pessoas que estão ao teu redor, talvez o mundo não te dê valor, mas Ele te valoriza mais do que tudo, porque você é a coroa e criação desse Deus. Ele é para você, Ele é para você, você é para Ele especial. Você tem valor, você tem valor. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar com esse louvor. Quero que valorize. E nessa noite, Ministério de Louvor, quero que valorize. Não? Então deixa comigo. Cadê Débora? Débora, me dá uma palheta aí, deixa comigo então. Vem cá. Pode ficar de pé, querido. Valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ou Ele está em você? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com
Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você entendeu isso nessa noite? Você entendeu que você tem valor para esse Deus? É hora de retornar. É hora de voltar a esse Deus. É hora de voltar a fazer o melhor para esse Deus. Porque Ele te valorizou. Mais do que ouro puro de Ofir. Mais do que a moeda. Mais do que a prata, mais do que o diamante, você tem valor. Se você nessa noite está aqui, ainda não se entregou a Jesus, não pense duas vezes. Não pense duas vezes se você já tentou ir por todos os caminhos. Saiba, teve uma pessoa que te deu valor. E que valor? Valor que não se paga. Meu Deus. Valor de sangue. Valor de sacrifício verdadeiro. Valor de cruz. Porque merecíamos a morte, mas Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Talvez você esteja aqui nessa noite, afastado, precisando retornar. Ele te deu valor. Volta. Volta enquanto é tempo. Volta para esse Deus. Porque não tem coisa melhor na vida que não seja se relacionar com Ele. Mas isso Ele não quer em sacrifício. E se Ele não quer que você venha para cá para ficar pagando promessas, para ficar só vindo à igreja, não. Ele quer teu coração. Ele quer a tua vida. E você pode fazer isso nessa noite. Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite que entendeu o valor que Deus dá, quer se aproximar desse Deus,
e viver uma vida para Ele, entregar sua vida nas mãos dEle, não demore, venha. Há alguém aqui nessa noite que entendeu, pastor, eu entendi o valor que Deus me deu. Ele te ama mais que tudo. Ele te ama mais do que tudo nessa vida. E você foi escolhido dele. Você não é obra do acaso. Não pense você que foi a sua mãe que te deu vida, porque ela foi o meio para ele te dar vida. Ele te deu vida. Ele soprou nas tuas narinas, te escolheu. E você chegou até aqui, porque Ele te ama. Alguém aqui nessa noite, eu não vou me prolongar, mas eu quero dizer para você, Ele te deu valor. Você vale muito. Feche teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós temos valor. Obrigado que o valor é valor alto, impagável. E nós fomos comprados pelo teu sangue, sangue da cruz do Calvário. E nós somos especiais para o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, Deus, cuida de nós e nos ama. E nessa noite, Senhor, eu entrego cada vida que entrou aqui. Talvez, Senhor, que ainda não tenha tomado uma decisão diante de Ti. Pai querido, que essa vida que ouviu a Tua palavra, que ela saia daqui meditando, que ela tem valor, porque o Senhor valorizou, o Senhor pagou um alto preço por ela, o Senhor trouxe vida quando nós estávamos mortos, e o Senhor quer se relacionar com cada um de nós. Senhor, nessa noite, que a Tua palavra continue, ó Deus, falando nesse coração, e que ele e que ela saia daqui convicta, Pai, de que ele tem valor, de que ela tem valor, porque o Senhor pagou um alto preço. Ó Deus, não nos deixa, Pai, andar longe do Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Muito obrigado pela Tua palavra, que faz parte da nossa vida. Muito obrigado porque ela traz luz a nós. Muito obrigado porque ela indica o caminho. Jesus disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito obrigado, Senhor, porque nós encontramos o Teu caminho. E que pessoas nessa noite se decidam também, Senhor, por se entregar ao Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço. O Senhor se entregou por nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Valorize. Valorize o que Deus fez. Valorize o que Deus te deu. Em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Nesse momento, ainda em culto, nós vamos passar a palavra à diaconisa Dilceia. Vai estar fazendo o momento dos aniversariantes. Enquanto ela se caminha para cá, eu quero agradecer a Deus muito pelo dia de hoje, que nós tivemos juntamente com a Central do Bilac, Central do Sumaré, tivemos fazendo uma programação linda na Praça do Bilac. E estão dizendo que eu fui à praia. Estou bem queimado, e a dor de cabeça o dia inteiro. Mas como foi lindo, né? Eu senti falta. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Levanta a mão assim, para ficar na live. Sentindo falta dos jovens. Senti falta dos jovens. Por favor, nós estaremos fazendo. Ministério de Louvor, se prepare. Vamos para a rua. Amém, irmãos? E vamos botar esse som na rua. Enquanto eu não botar esse som na rua, a gente não vai ficar satisfeito. Lá em cima, vamos começar a orar já. Aquela quadra lá, nós vamos invadir aquele lugar e proclamar Jesus ali, para a honra e a glória do Senhor. Então, ó, Ministério de Louvor, vamos tocar hino do cantor. Vocês querem a palavra, né? Eu estou querendo falar mesmo. Entendeu? Me deixa quieto. E vamos adorar o Senhor. Se preparem, irmãos, porque nós estaremos avançando nesse sentido. Vem cá, com muito carinho. Eu fiz aniversário nesse período também, né? Fiz sim. Sai, chute.
Ele faz aniversário todo ano, todo mês. Todo ano ele faz, né? Ele gosta de ganhar presente. Quem quiser dar presente todo mês, pode dar, tá, gente? É isso aí. Boa noite, irmão. Nós estamos nessa noite como responsabilidade de eventos e nós vamos comemorar 3 meses, setembro, outubro e novembro, amém? Então nós vamos estar chamando os irmãos que fizeram em setembro, tá? Dia 3 de setembro, a irmã Rita, diaconisa Rita. Dia 7 de setembro, a diaconisa Isabel. Uhul! Dia 10, a nossa diaconisa Otacília. Dia 14, a nossa líder da juventude, Cíntia Figueira. Dia 16, a nossa levita, Vitória. Dia 18, nós temos as duas, uma irmã Steph que não está presente. Dia 29, a irmã Aline, que não está presente. Mas agora eu gostaria de convidar alguém que fez aniversário em setembro. Tem algum visitante nosso aí que está presente, que fez aniversário em setembro? Não, sério. Tem algum visitante? João e Adriana, esqueci. Vem, Adriana. Ai, gente, perdoe. Foi dia 29, né? Isso, eu esqueci. É muita gente, é muito tempo, gente. Perdão. Amém. Amém. E agora no mês de outubro, tá? A nossa irmã Elza, dia 28, a nossa irmã da cantina, é a nossa irmã que faz as nossas doçuras, gostosuras, as nossas gordurinhas, é ela que faz, hein? Tem alguém que fez aniversário, algum visitante que fez aniversário em outubro? Opa, temos uma visitante! Uhul! Agora é o mês mais lindo! Mês de novembro, dia 4, nosso levita Samuel. Vem pra lá, pega lá o seu. Depois você pega, né, Samuel? Perdeu. E dia 12, a nossa evangelista, Rosenilda. E no dia 19, o nosso evangelista Mauri. Pode não, hein? No dia 19, o nosso diácono presidente, Rogério. E agora chegou o dia mais bonito, mais legal. No dia 20, a minha irmã gêmea, Solange. E no dia 20, aqui, Edilceia. Depois eu pego. E no dia 23, a minha juniora, amada, querida, nossa irmã Débora. Agora tá acabando. E no dia 25, a nossa amada Lia, minha amiga. E no dia 25, o irmão Wilson, que não está presente, mas está no nosso coração, está na live. E no dia 27, irmão, nosso amado Fernandinho. A camisa do Fernandinho continua a mesma.
lindo, né, gente? Tem coisa, mulher, pessoa linda, né? Então, Parabéns. eu quero chamar o pastor agora para orar por esse povo aqui, tá? Eu fiz setembro de ministério pastoral. Em novembro eu fiz de casamento. Entendeu? Tem alguém que fez no mês de novembro algum visitante? Tem? Então continua falando, pastor. Olha o que ele vai falar. Vambora. Amém? Vamos ficar em pé. Amém. Tira a foto aí, filha. Vamos lá. Olha lá. Isso. Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Pensar suas vidas. Senhor, nós rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor por mais uma primavera que teus filhos, ó Deus, fizeram na tua presença. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos tem dado fôlego de vida. E eu peço ao Senhor que o Senhor os abençoe poderosamente, que todos os sonhos do Senhor na vida dos teus filhos sejam realizados e que o Senhor os faça prosperar para a tua honra e tua glória. Os abençoe, dê mais e mais anos, Senhor, de vidas na tua presença. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus lhe dê muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus lhe dê muitos anos de vida. Por quê? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro por mais 8 anos de vida. Amém. Obrigada a todos. Nós estamos chamando agora a irmã Elisângela. Amém? Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. Convido a irmã Graciete para estar aqui comigo. Amém, irmãos? Hoje é o dia de quê, irmãos? Dia da Bíblia, né? Deixa o outro locutor passar. Amém. Deus seja louvado. Hoje é o dia da Bíblia, certo? Então, eu convido o que for mais rápido no gatilho, levantar e falar 3 versículos bíblicos de cabeça. Salmo 91. Glória a Deus. Mais um. Quem mais? Quem mais? Bora, gente. Tem presente aqui para quem falar. Espera que eu vou dar o seu. Olha lá o irmão, visitante. Vai, irmão. Aleluia! Mais, gente, tem mais presente aqui. Tem para 5 pessoas. Vai. Sara, Cíntia. Vai. Amém, amém?
Glória a Deus. Ainda tem mais 2 presentes, vai. Cíntia Figueira. Cíntia, é versículo, vai lá. É versículo. Espera aí, gente. Amém. Mais um, irmãos. Só mais um. Vai, Gabriel. Aleluia. Vem pegar o presente de vocês, irmãos. Venham pegar. Deus é bom em todo o tempo. Vem pegar, gente. Vem pegar vocês que falaram. A palavra de Deus tem que estar afiada na ponta da nossa língua. Amém, irmãos? Para que a cada vez mais... Jesus, fica aqui, Cíntia. Fica aqui. Fica aqui. Deus abençoe. Aqui a foto aqui dos nossos irmãos que tem a palavra de Deus na ponta da língua. Amém, irmãos? Cadê? Dia da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Hoje também, nessa semana também. Foi, gente? Essa semana também a Cíntia covardia, que ela estava com o pastor do lado, ó. Né? Ó, o pastor Getro estava do lado. Essa semana também a gente comemorou no dia 7 de setembro. Obrigado, pastor. Eu queria só saber se vocês estão acordados, gente. Entendeu? No dia 7 de dezembro a gente comemorou também. A gente comemorou também mais um ano de posse do pastor, né? Dessa família linda que está conosco. Então, a gente está comemorando 3 anos que Deus tem abençoado a gente com esse presente que chegou no mês de dezembro para nós, né? Então, nós vamos falar um pouquinho e agradecer um pouquinho a Deus sobre todas as coisas, tá bom? E, gente, olha só, Sheila não pode ficar em pé. Quem vai trazer uma cadeirinha para a irmã aqui? Não? Vai ficar ali mesmo? Traz aí, gente, uma cadeirinha, por favor. Vai. Pega no colo, pastor. Boa noite, amada igreja. Vou ler aqui uma passagem aqui. Acho, não estou ouvindo. Som. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Vou ler aqui uma passagem em Eclesiastes 3, do 3 até o 8. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém, amados irmãos? Então, gente, falando sobre o tempo, né, e agradecendo a Deus por todo esse tempo que nós temos passado com o pastor, né, vamos falar um pouquinho desses 3 anos. Nós tínhamos um vídeo, tá, que ficou muito pesado,
que não conseguimos passar, guerreamos, mas não conseguimos. Depois eu vou diminuir ele e vou jogar ele no grupo da igreja, vai ficar mais fácil. Né? Infelizmente, vamos ficar devendo esse vídeo aí. Tá? 3 anos para a glória de Deus. 3 anos, como segundo a palavra de Deus fala, que há tempo para todas as coisas. Foi 3 anos de luta, 3 anos de vitórias, 3 anos, irmãos, que se secar esse gabinete aqui, eu acho que não tem pano que seque para tanta lágrimas que foi derramada aqui nesse gabinete. 3 anos de muita alegria dentro desse gabinete. 3 anos aqui dentro de muita luta. 3 anos de obras, né? Que a gente não para, o tempo não para, a obra não para, a vida não para. 3 anos onde a gente brincou, né? Pulamos, gritamos, berramos, dançamos, nos aborrecemos, né? Também, né, gente? Porque nós somos uma família. 3 anos que essa família linda, que o Senhor nos abençoou, está conosco. Convido a Débora para estar aqui. Convido também a Andresa para estar aqui. É bom convidar assim, né? Que a gente não erra o nome, né? Convido vocês as duas para estar aqui por enquanto. Amém? Convido aqui para estar aqui. Isso. Gente, eu não sei se vocês lembram, né? Os diáconos, a comissão... Cadê a Jussiara? Jussiara está aí, não? A comissão, né? Pastor, ele veio para a entrevista 3 anos atrás, o pastor veio para a entrevista, né, de Ceia. E outros pastores também vieram, quando a gente estava aí, na sucessão pastoral. Obrigada, Elizabeth. Quando a gente estava aí na sucessão pastoral, o pastor veio, conversou com a gente, falou da família dele, tudo lindo. Mas a gente não conhecia a família dele. Um belo dia foi marcado para ele vir estar aqui conosco no culto. E o que aconteceu, gente? Faltou luz. Ali era Deus testificando que mesmo assim, diante de todas as adversidades, Ele estava conosco. E Ele queria folir conosco. Amém? Porque o homem abriu a Bíblia no escuro e declarou a palavra de Deus de uma maneira tremenda. Né, irmãos? Eu acho que dali todo mundo se apaixonou, né? Depois vieram os outros que a igreja nem quis nem olhar, tá? A igreja ignorou totalmente, né? E Sheila também está conosco, as meninas que são bênçãos, que agora estão trabalhando também no Ministério da Dança, já estão também na música, daqui a pouco vão estar tocando aqui em cima. São 3 anos, porque estavam no vídeo. 3 anos ali. E a gente passou junto, e o vídeo ficou muito bonito, porque pegou lá do dia do convite até agora. E assim, Deus tem trabalhado demais na nossa vida, e tem derramado as bênçãos dele através dessa família. Entendeu? Assim, tem a tia Fátima, que tem abençoado demais, né? Que a gente chama ela de tia. Tem a irmã Elza, que tem abençoado demais na cantina também, em outras atividades também. E acredito que Deus ainda vai fazer muito mais através da vida dessa família nessa igreja. 3 anos não é nada para Deus, é só um cafezinho pequeno, porque foi 1 ano de pandemia, onde Deus usou ele tremendamente. Também estava no vídeo também. Os nossos cultos no lares, lembra que a gente foi fazer na pandemia? Todo mundo ali de máscara, não podia tirar nem nada, não podia abraçar, mas a gente fingia que saía escudindo assim, dava um abraço. Irmão, o abraço é cura. O abraço transforma a vida de muitas pessoas. E essa família aqui tem nos abraçado. E nós temos abraçado eles também para a glória de Deus. Amém? Então, diante disso, eu convido, primeiramente, a diaconisa Ruth, para estar aqui, trazendo uma homenagem em nome de toda a MCM. Amém? Irmã diaconisa Ruth, ela está representando toda a nossa MCM, trazendo uma homenagem para a irmã Sheila. Uhul! Glória a Deus. Representando todos os jovens e adolescentes, Cíntia Figueira, trazendo uma homenagem para Andresa. Acertei. Uhul!
representando o Ministério Infantil, Jovem, Ministério Infantil e Juniores. Obrigado. Irmã Márcia Santana, ou Márcia Leandro. Uhul, Márcia Leandro. Você é da minha família, Márcia. Minha família é Santana. Amém? Glória a Deus. Pensa no homem que corre na frente do tempo. Pensa numa família que dispensa todo o tempo. Pensa, gente. É essa família aqui. Na quinta-feira, uma das muitos dias, uma quinta-feira dessa daí, nós estávamos aqui em reunião. Já tinha acabado a reunião. Era 10:09, né? Mais ou menos. 15:09 tinha acabado a reunião. O pastor entrou e falou assim, vamos fazer logo uma outra reunião. E a gente tinha que resolver no outro dia. Então, ele aproveitou para poder adiantar. E aí, nós entramos no gabinete para poder fazer a outra reunião. Saímos daqui 9 e pouca, né? Quase 10 horas, né? 9:50. Olha aqui, gente. Sabe por quê? Elas estavam aqui o tempo todo aguardando. Gente, o tempo para essa família aqui não tem limite. Entendeu? Então, pensa assim, a gente saindo correndo para casa para adiantar nossas tarefas. E essa família aqui, ó, até 1h da tarde, às vezes, no ensaio. Então, assim, pensa numa família que corre na frente do tempo. Que não dá valor ao tempo quando entende que é para a gente. Dá valor a nós, a nossa igreja, as obras do Senhor. Essa família aqui. Eu acredito que tem muitas outras famílias também aqui. Mas, irmãos, isso aqui engloba todo mundo. Domingo, 1h da tarde, indo embora? Todo mundo. Que às vezes eu ainda meto o pé, vou embora, adianto o almoço. Mas aqui, ó, fica todo mundo. Entendeu? Dia de quarta-feira, até a irmã Elza, se vier, fica aqui no embalo. Sai daqui outro dia, 10, 11 horas da noite. Quando todo mundo já está em casa, já até dormindo, essa família está aqui. Gente, por que eu estou falando do tempo? Porque o irmão Rogério está trazendo um presente para o pastor que simboliza o tempo. Eu acho que agora ele vai perder um pouquinho do tempo, entendeu? Uhul! Representando todos os ministérios pastorais. Falou em tempo, os irmãos entenderam o que é, né? Isso aqui é em nome da igreja, tá, irmãos? Nós estamos passando para o pastor. Isso é o mínimo que nós podemos fazer por vocês. E as demais coisas que vai fazer é Deus, né? Como tem feito, cuidando da vida de vocês, da família de vocês. E dizer que vocês são bênção nas nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Pode abrir o presente de vocês, que a igreja está curiosa, gente. Pode abrir, a igreja está curiosa para saber. Irmãos, que o tempo não pare entre nós, amém? Pastor, é só um simbolismo do tempo, diante de tudo que Deus tem feito conosco nesses 3 anos, amém? Convido a irmã Elza para estar aqui, a tia Fátima, para a gente estar orando por essa família que veio para a gente como presente de Deus, amém? Glória a Deus. Diaconisa Isabel, pode estar orando. Convido você a ficar de pé e está abençoando essa família aqui para a honra e a glória de Deus. Falar dessa família, oh meu Deus. Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus dos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou essa família para cuidar desta igreja, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos te pedir cada dia, Senhor, que tu fortaleça, Pai amado, a vida dessa família. Que cada dia eles possam ser cuidados, orientados, sustentados por ti, Senhor. Que cada dia tu possa cuidar do coração da tua igreja, de forma que reconheçamos o cuidado que esse povo tem tido conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Deus, abençoa o teu servo, Pai amado. Abençoa a Sheila, a Débora, a Andressa, Senhor, irmã Elza, a tia Fátima, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, que daremos nós a Ti por todos os benefícios que nós temos feito nas nossas vidas, Senhor. Tomaremos o cálice da salvação e invocaremos o Teu nome, Senhor. Queremos continuar Te agradecendo pela vida dessa família, Senhor. Muito obrigado. Nós Te somos gratos em nome de Jesus. Amém. É 3 de 100 anos que a gente vai viver junto. Irmãos, fica aqui, filho. Cheira, fica aqui. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de ser igreja no Guarani. A gente chega num lugar, né? Vai conhecendo, sendo conhecido, e a gente já não é mais aquele viajante. A gente agora é família. Porque é assim que eu me sinto. Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer a Deus por 3 anos. A minha esposa, minha família. Obrigado porque são 3 anos de luta, mas 3 anos que eu vi a mão de Deus aqui. Eu não posso deixar de agradecer a vocês, porque chegamos 3 meses, 4 meses depois, pandemia, e foi aonde a gente começou a ver a mão de Deus agindo. Ali a gente estava conhecendo, e Deus foi abrindo portas. Hoje, eu olho e vejo a igreja assim, no domingo à noite. Eu vou ver a igreja cheia, totalmente cheia. E eu vou ver, em nome de Jesus, essa igreja comprando, ou melhor, fazendo o templo em cima. Eu tenho certeza, mas eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Grato a você. Me suporte e me ame, porque a gente vai longe. Ano passado, deixa eu falar também. Relaxa. Ano passado eu coloquei uma coisa na devocional do aniversário de 25 anos, e é uma coisa impactante. Todos os irmãos que fizeram parte dessa igreja e fazem parte da igreja amam a igreja com uma forma tão intensa, meus irmãos, que isso só pode dar bom. Como eu vejo o carinho que cada irmão tem pela igreja. E eu aprendi a amar a igreja como vocês amam. Isso é tão impactante, porque eu falo, Senhor, obrigado pelo privilégio. E não me permita fazer nada para atrapalhar a tua obra,
para que a gente avance. E eu sei, irmãos, que Deus me deu um rebanho muito abençoado, muito bom. Olha, exemplo foi hoje. Eu achei que fosse 5, 6 pessoas. Meu irmão, estávamos lá, ó, pregando o Evangelho. E vocês, quando botam a mão, meu irmão, as coisas saem. Vocês se unem. Nós nos unimos aqui, vemos as coisas de Deus acontecendo. O que mais eu posso pedir a Deus? A não ser honrar a Ele, a não ser fazer o melhor para Ele. Vocês são um privilégio para mim. Muito obrigado. Leva para o teu coração o quanto eu amo vocês. Eu tenho todos os presentes guardados. Né? Presentes, não, na verdade guardado não, que eu uso as blusas. Mas todas as cartinhas estão lá guardadas, todos os momentos. E obrigado por isso aqui. Quanto tempo que eu estou para comprar um relógio? Aí eu vou comprar esse mês. Aí eu olho, aí não compro. Sem brincadeira, eu estava sentindo saudade do relógio. Que eu tenho mania de ficar assim. E esse aqui é top, né? Dá para tu fazer. Obrigado pelo carinho. Amo vocês, amo a cada um de vocês, tá bom? Que Deus te dê graça e que a gente avance, tá bom? Eu agradeço. Parabéns nessa data querida, parabéns para você. Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns nessa data querida, parabéns para você. Deus te dê muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro por mais uns anos de vida. Amém. Vamos orar. E finalmente encerrar, né? Não queria encerrar, não. Dia 26 de abril de 2019 foi o dia que eu preguei aqui e faltou luz. Naquele dia eu saí daqui, eu falei para Sheila, vai dar. Nós seremos pastor lá no Guarani. E Deus me abençoe. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia tão importante. O dia da Tua Palavra. O dia que nós celebramos a Bíblia. E também esse dia tão, ó Deus, importante que comemoramos, ó Pai, 3 anos, ó Deus, de posse aqui. Meu coração se alegra, Pai, porque o Senhor me abençoou com esta igreja. E como disse, Pai, eu não sou o pastor dela, ó Deus, eu faço parte dela. Eu sou igreja no Guarani. E tenho aprendido a amar, ó Deus, essa igreja, como eles me amam, ó Deus, e como o Senhor nos ensinou a amar. Pai querido, que esses sejam momentos muito felizes aqui, Senhor. E pedimos que o Senhor abra as comportas do céu sobre a nossa igreja. O Senhor use a minha vida com sabedoria, Pai, me dando sabedoria para conduzir o Teu rebanho. E que eles, ó Deus, cada vez mais sejam mais especiais. Ó Deus, que eles se envolvam mais com o Senhor, que eles se relacionem mais contigo, Pai. Porque eu sei, Senhor, que eles podem, ó Deus, ir longe, ó Deus, porque o Senhor os abençoou com dons e talentos e com esse amor tão grande pela Tua casa. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio. Abençoe cada um, Senhor, do mais antigo ao mais novo, Senhor. Ó Deus, do diácono, ó Deus, aos irmãos, ó Deus, que estão na portaria, Pai, aqueles que trabalham, Senhor, aqueles que, ó Deus, estão à frente dos departamentos, cada membro, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre eles, ó Pai, e que nós, Senhor, estejamos unidos para fazer, ó Deus, sempre a Tua vontade. Fica conosco, Senhor, e muito obrigado pelo privilégio. Te agradeço pela minha família, Senhor, pela minha esposa linda, Senhor, que o Senhor me deu. Sustente a Tua filha, sustente
as nossas filhas, sustente a minha mãe, a minha tia, Senhor, e, ó Deus, envia, ó Deus, mais pessoas para este lugar, para nós vermos, ó Deus, a Tua obra agindo, a Tua obra avançando, e que poderosamente, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Nós te agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus. Eu vou estar impetrando a bênção apostólica, eu vou pedir para todo mundo que vem aqui à frente tirar uma foto, tá bom? Ah, pastor, vamos tirar a foto. E não esqueça que hoje tem o quê? Cantina. Por favor, me ajude lá na cantina. E vamos para a bênção apostólica e todo mundo aqui na frente para tirar uma foto, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Vamos aqui à frente, irmã Conceição.